um manifesto pela defesa da legalidade, a injustificada prisão de Guilherme de Salles Gonçalves. Ele é, na verdade, advogado eleitoralista, reconhecido nacionalmente por sua competência, caráter e dignidade. É o que está aqui escrito. E, na verdade, ele compartilha uma publicação já vinda de São Paulo, de grandes profissionais, enfim. Esse advogado foi preso. Aí, nessa história aí do Paulo... É fazer a campanha da Gleice. Alguma coisa assim. Advogado da Gleice. Muito bem. Segundo o texto, o mais recente ataque aos direitos humanos se materializa na decretação da prisão preventiva do Guilherme Salles Gonçalves, advogado e tal. Acusado de ter agido como laranja do ex-ministro Paulo Bernardo. Teve sua vida profissional e pessoal revirada em busca de evidências. Nada de concreto se encontrou. Está dizendo o texto aqui. Agora, quase um ano depois da busca promovida em seu escritório, ou seja, a polícia foi ao escritório dele, fomos surpreendidos com a notícia de que o juízo da Sexta Vara de São Paulo determinou a sua prisão processual. Quer dizer, o autor do texto diz que nada se encontrou. A gente não sabe, né? Porque a Polícia Federal vai lá, olha e tal, e não sai dizendo que encontrou ou não encontrou. Doutor, não sabe. Mas, enfim, isso é o de menos. Guilherme está sendo acusado em razão do cliente que tem, não de um crime que tenha praticado ou com o qual tenha colaborado. Isso é o que está sendo dito aqui. E quando essa prática se dissemina, ninguém está salvo. Se isso é verdade, tem razão quem escreveu esse texto aqui. O cidadão de bem de hoje será o acusado de amanhã e então precisará de um advogado que possa exercer na plenitude suas prerrogativas, com liberdade e testemunho. Perfeito. Em tese, está perfeito. É o momento de reunir as forças que querem um Brasil menos corrupto, mas do qual os direitos humanos sejam preservados e a advocacia consiga cumprir seu papel constitucional. Para que, em uníssono, bradem contra o abuso e lutem pela restauração da legalidade. Hoje foi com Guilherme Gonçalves. Amanhã pode ser com qualquer um de nós. Se tudo isso é verdade, está perfeito. Não há reparo a fazer. Se faz isso com o advogado, imagina com o Benizinho, com o Evertonzinho, com o Peixotinho e por aí vai. Bom, aí tem um blog aqui, O amigo Fernando Neisser, mais uma vez escrevendo de forma fundamentada e objetiva, aquilo que todos nós, advogados e cidadãos, devemos nos preocupar. Eu tenho a impressão que isso aqui deve ser já o texto do Dr. Joacim. É certo que o Brasil deve ser passado a limpo, mas respeitando-se e cumprindo-se a Carta Maior. Não há Estado democrático de direito, onde as garantias individuais sejam relegadas ao segundo plano, sob pretexto de um bem maior. Torço para que essa injustiça caia por terra logo. E aí, parabéns, Fernando Neisser, que está escrevendo sobre esse tema. Então, Everton... Muito bem. Pois não, só para dizer aqui, que a nota que eu tenho aqui diz o seguinte, olha, que, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, o escritório de Gonçalves, que é o advogado aí, que trabalhou em 2 campanhas da senadora Gleisi Hoffmann, do PT, recebeu mais de 7 milhões de reais entre 2010 e 2015, por meio de esquema que funcionava no Ministério do Planejamento. O dinheiro, segundo as investigações, era propina e teria como destinatário o ex-ministro do Planejamento do governo Lula e das Comunicações no primeiro governo Dilma, Paulo Bernardo. Quer dizer, então, o dinheiro passou pelo advogado, não é dele. Eu não estou entendendo. Beni, aqui está mais esclarecido, aqui já há dados mais importantes, porque o texto, isso deve ter corrido o Brasil, advogados, né, o país inteiro devem ter se solidarizado ao Guilherme.
e dizendo que ele é absolutamente inocente, pelo menos até que pronto. Aí vem agora uma acusação, e no que eu entendo, nos meus, assim, como eu disse, a prisão é exceção. A prisão é exceção. Tem que ver o que ele estaria fazendo desse último ano para ver se efetivamente ele deveria responder qualquer processo em liberdade ou detido. Mas não é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar muito mais longe. Eu acho que o ouvinte que me conhece um pouco já deve saber onde eu quero chegar. Nós temos ouvintes aqui, magistrados, desembargadores, juízes, promotores, advogados, enfim, nós temos gente de todos os matizes, que nos acompanham. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou fazer nenhum juízo de valor com relação ao advogado que está sendo acusado. Eu não sei, eu não conheço o processo, e aí diria agora um advogado aqui, agora, diria, eu não conheço o processo para dizer se ele deveria responder em liberdade ou não nesse processo. Raciocínio perfeito. Perfeito? Raciocínio é perfeito. Não é? Perfeito. Então, agora, quem deve buscar o reparo nisso, se há algum reparo a fazer, os seus advogados, os advogados dele. Bom, mas só que isso está sendo tratado pelos advogados, primeiro que ele é inocente, ou que pelo menos essa prisão é abusiva. Até aí, eu também não quero discutir, porque as pessoas têm todo o direito de acreditar naquilo que acham que são verdades, e quem somos nós para contestar as verdades dessas pessoas? Né? Quem pode contestar são os policiais federais, o Ministério Público, o juiz que autorizou a prisão e assim vai. Agora, vai aonde eu quero chegar. Bom, antes de eu entrar no agora, eu quero dizer o seguinte, está tudo certo para mim. Como eu não conheço o processo, como eu não conheço nem o advogado, o que eu posso dizer? Que quem mandou prender está certo e quem está dizendo que é abusivo também está certo. Tá cada um no seu direito. Certo? Uhum. Bom, agora, eu só fico preocupado e chateado, não é preocupado, chateado, porque nós já vimos, e eu ouvi da boca de juízes, eu ouvi da boca de promotores, eu ouvi da boca de advogados. Olha que eu não ouvi da boca de pouca gente, não, e de gente pequena, não. Juízes, promotores e advogados. Prisões aqui no estado de Rondônia que teriam sido feitas à margem do que a lei determina. Eu não vou dizer à margem da lei, que é muito pesado. Contrariando que... Eu ouvi de que determinado desembargador foi preso e que depois, inclusive, foi absolvido de tudo e foi compulsoriamente aposentado. Quando todo mundo que fala comigo sobre esse caso me diz o seguinte: cometeram uma injustiça. E esse desembargador está hoje buscando reparo junto ao Estado do que fizeram com ele. Mas a carreira dele e a honra dele foram pro lixo. Algemaram esse desembargador. E eu não vi movimento nenhum no sentido de, naquele momento, dizer, para aí, para tudo. O mesmo aconteceu com o juiz aqui do Estado, que foi algemado, que foi conduzido, preso, não é coercitivamente, não, é preso mesmo, algemado, e que hoje, graças a Deus, voltou ao seu trabalho, a sua lida. É lida? É lida. Voltou a sua lida, cumpriu o seu papel de juiz, e eu não vi nenhum movimento indignado de ninguém
de nenhum grupo de advogados, de promotores, de jornalistas, de quem quer que seja, contra aquele abuso. Não. Mas quando recebe o juiz, é um abuso. Foi um abuso. Eu vi, e vocês viram, promotor aqui nesse estado sendo conduzido algemado. Algemado. E depois, quer dizer, algemado, o que eu quero dizer, algemado e humilhado. E depois foi liberado, Condenado publicamente. e depois constataram que nada havia contra ele. Mas quando ele passa na rua, muita gente aponta, lá vai aquele cara, ó, que foi preso, algemado e que roubou. Cara, a pessoa não quer saber de mais nada. Vamos logo condenar o cara. Condenado. E eu não vi nenhum movimento. Eu estou falando, não é de se cometer um equívoco, por isso se comete. O que eu estou dizendo é o seguinte, que só está acontecendo isso agora com essas pessoas, porque lá atrás todos se calaram contra a violência que se cometeu, contra muita gente. Agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Anônimos. Anônimos. Pessoas que foram presas e foram soltas e que a condenação só pesou no seio das suas famílias e do vizinho da direita e do vizinho da esquerda. Porque são pessoas anônimas, mas essa marca eles carregam para o resto da vida deles. E eu não vi nenhum movimento de indignação pedindo que fossem respeitados os direitos do cidadão. Então, isso hoje está acontecendo. E quando eu digo isso, é porque eu estou dizendo dos casos que eu conheço de Rondônia. Se você for em cada estado da federação, você vai contar histórias iguais, exatamente iguais a estas. Exatamente iguais a estas. E todos se calaram. E todos se calaram. Nós tivemos agora um advogado que tudo indica que houve um excesso de um policial que rebentou com a cara de um advogado e está todo mundo indignado. A OAB está indignadíssima. Só que esquece que todos os dias tem gente pobre sendo espancada nas delegacias, nas ações dos maus policiais, porque a grande maioria dos nossos policiais são homens de bem, homens de vontade, homens que sabem exercer e vestir aquela farda. Agora, infelizmente, acontece os excessos. Agora, não toca no meu colega. Nós já vimos aqui jornalistas apanhando, e nós, jornalistas, nos indignaram com a surra que esse ou aquele levou. E os anônimos, que são cidadãos, que estão amparados na mesma lei que nos ampara, que são protegidos pela mesma lei que nos ampara, que ampara esse advogado, que eu nunca ouvi falar, que ampara esse advogado de Porto Velho, que amparava o juiz, que voltou, graças a Deus, ao seu trabalho, mas podia ter perdido o cargo e anos de dedicação à magistratura. Aquele desembargador que foi humilhado e que jamais haverá reparo ao que fizeram com ele. Quando todos, inclusive, que você conversa, todos, eu estou dizendo todos, dizem assim, ó, cometeram um erro, cometeram uma injustiça, só que ele perdeu o direito sagrado de exercer a profissão. Sabe-se lá quanto sacrifício ele não enfrentou para conseguir chegar aonde ele chegou. Começou como delegado de polícia, foi delegado de polícia. Então, sabe,
Agora mexe com esse, mexe com a... Não. O que nós temos que ver... Eu tô aqui aplaudindo quem está defendendo esse advogado de São Paulo. Pela defesa, não sei se tem razão ou não tem razão. Agora, e os outros brasileirinhos? Só chegaram a esse ponto. Só chegaram a esse ponto porque todos nós nos calamos e nos acovardamos. Todos nós nos calamos e nos acovardamos na sociedade. Quando outros foram presos, e vi muita gente batendo palma, gostando de ver o circo pegar fogo, gostando de ver um juiz algemado, um desembargador algemado. Olha que maravilha! Um promotor algemado. Isso é um supra-sumo. E depois todos eles absolvidos. Olha, gente. Só que o desembargador pagou um preço muito alto. Ele nunca mais conseguiu promover e comandar uma audiência de julgamento de ninguém, porque foi obrigado a se aposentar. Ainda com muita idade pela frente para exercer o seu papel. Um homem queridíssimo por todos, que daqui a pouco foi jogado às feras. Não é verdade. Então, assim, beleza, vamos defender esse advogado? Vamos, mas vamos defender os outros também. Se tem alguma coisa errada nesse país, vamos resolver. Eu acho que é hora E de vamos, passar o ali. STF, parabéns ao STF. Mas parei um pouquinho. STF não foi feito para legislar. Foi feito para julgar. E outro bem, né? Mantendo o direito. Olha, como eu disse aqui, acabaram agora com a possibilidade do cidadão buscar e provar sua inocência até a última instância. Não, foi julgado aqui, cadeia direto. Cadeia direto, em segunda instância, acabou. Vai, cadeia. O que é isso? O que é isso? Nós temos que acabar com a corrupção nesse país. Mas para tudo tem limite. Para tudo tem limite. Porque se não tiver limite, nós vamos fazer muitas vítimas no meio desse caminho. Não, é para isso que a sociedade foi constituída. Tem razão. Parabéns, Everton. Eu, olha, sinceramente, Você falou tudo que era para falar. você mais uma vez, Matou. brilhante. Olha, sinceramente, mais uma vez eu aprendi muito com o Ficou Everton. quieto aqui agora, porque não está quieto mesmo. E tem um detalhe, cara. Detalhe. Analisando tudo que o Everton está dizendo aí, refletindo ao longo das brilhantes colocações do Everton, confesso que eu estou temeroso com relação aos meus direitos como cidadão. Sinceramente. Olha aqui, o doutor Loura Júnior. O doutor Loura Júnior, na verdade, ele reforça aqui uma coisa que todos nós dissemos e entendemos. O que se discute nesse caso é a prisão preventiva, que não preenche os requisitos legais. Se eventualmente o advogado Guilherme Gonçalves tenha envolvimento, que primeiro ele seja julgado, com direito à ampla defesa, para só então ser condenado. Perfeito, doutor. Doutor Loura, ninguém pensa diferente do senhor. O senhor está absolutamente correto. Absolutamente correto. É o que nós estamos aqui defendendo também, e o seu texto foi muito claro. E aí, no final, ele diz: você tem razão na sua fala, Everton. Parabéns. Vou querer um elogio, né? Além do Beni, que já está quase chorando ali. Não. O do doutor Loura, que é um homem que conhece leis como ninguém, é um homem de bom senso. E isso é verdade.
É verdade, é verdade. Quer dizer, como é que você começa a prender gente a 3x4? Sem dar o direito de defesa, sem explicar, e faz o que quer. Não, e aí, A polícia, nossa querida polícia, maravilhosa polícia, que tem feito tanto bem para esse país, mas não é feita de deuses. Não é feita de Deus. Que pode fazer as coisas sem dar explicação para ninguém. Você está mexendo com a honra das pessoas? Está mexendo com a vida das pessoas? Outro dia eu falei aqui, não, vamos prender em segunda instância. Aí eu pergunto, e se fosse a sua mãe, seu desembargador do TSF, do STF? Ei, seu ministro do STF, o senhor quer que prenda em segunda instância? Tá bom, e se for a sua mãe? O senhor acha que deve prender agora ou tem que esperar ela poder recorrer, como diz a nossa Sagrada Constituição? Ou se for a mãe, aí não, aí vale a Constituição. outra coisa do STF, a gente vê como a justiça está com problemas. O que eu quis dizer com isso, com todo respeito e perdão, não foi Deu para uma entender agressão, bem, mas claro. o que eu quero dizer é o seguinte: a lei é boa e ela deve ser dura, duríssima, desde que não seja comigo ou com a minha família. Não é assim? Agora, se for comigo, com a minha família, aí vamos devagar. A lei é boa para os juízes. Só para concluir esse assunto, o STF, só para a gente ver como a justiça está com problemas e precisa se repensar algumas coisas, o STF agora decidiu que tráfico de drogas não é crime hediondo. Ou seja, o traficante vai ser julgado como um criminoso comum com todas as benesses. Acabou, um promotor de São Paulo disse textualmente, o STF acabou de oficializar a profissão de traficante de drogas. Então, nós estamos com um problema, nós precisamos reorganizar, nós precisamos respeitar o direito do cidadão e precisamos tratar bandido como bandido, porque senão vai ficar uma esculhambação isso aqui. Então, isso que está acontecendo hoje, se tem razão os advogados hoje que estão protestando contra a prisão desse advogado, se essa insurgência tivesse acontecido nas outras prisões, e não de advogado, não, do Joãozinho, do arranca-topo ali, do pé na cara, de gente, sabe? Quantas pessoas, quantos Zé Ninguém são presos de forma abusiva todos os dias desse país? E ninguém fala nada. E não tem direitos humanos. E não tem OAB. Sabe por quê? Porque eles não são filiados ao sindicato do jornalista, não são filiados ao sindicato dos advogados, sindicato do sindicato. As pessoas não têm a quem recorrer. Sabe onde é que está a esperança dessas pessoas, Golbini? E eles dizem isso. Deus vai resolver. Deus vai resolver.